Glória a Deus. Cumprimento a igreja capaz do Senhor essa noite. Amém, irmãos? Deus maravilhoso e fiel nas nossas vidas, né? Somos gratos a Ele nessa noite. E hoje Ele tem uma palavra para minha e para a sua vida. Desde já eu já convido toda a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E nós vamos ler do 24 até o 28. Atos dos Apóstolos 17, capítulo 24 e até o 28. Somos gratos ao Senhor por mais essa noite que Deus nos trouxe aqui, né? Nós vemos nos dias atuais quantos impedimentos o inimigo muitas vezes não lança. E às vezes até a nossa natureza humana também, né? Lançamos sobre as nossas vidas para não estar adorando o Senhor na casa do Senhor. Mas hoje nós podemos dizer que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque foi Ele que nos trouxe aqui. Hoje nós vamos aprender que nós somos totalmente dependentes dEle para tudo nessa vida. Nós somos dependentes do Senhor, irmãos. Menos para fazer coisa errada, né? Para fazer coisa errada a gente só depende de nós mesmos, né? Deus nunca, a palavra de Deus fala, ó, ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus. Porque Deus a ninguém tenta e nem pode ser tentado pelo mal. Pelo contrário, o homem é tentado pela sua própria cobiça. A cobiça, depois de ter concebido, dá luz ao pecado e o pecado gera a morte. Então, para errar, a gente só depende de nós mesmos, irmãos. Agora, todas as coisas boas, todas as coisas corretas, as coisas certas que acontecem na nossa vida, tudo isso nós dependemos de Deus. E quando Deus permite alguma coisa que aos nossos olhos é errado, é porque Ele tem um propósito de nos dar a vitória lá na frente, irmãos. Porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Desde já também já peço oração, né, para minha filhinha que está lá enferma lá em casa. Nosso irmão Jesuíno também está se organizando para voltar. Nossa irmã Alice também, creio que Deus vai criar uma oportunidade. E os irmãos que não estão aqui hoje também, vamos orar ao Senhor para que Deus possa trazer no próximo culto também. A palavra do Senhor diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Vou repetir porque essa parte é importante. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos profetas, dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Vou repetir só essa primeira parte do versículo 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Amém? Só até aí, irmãos. Os irmãos já podem se sentar nessa noite com o coração agradecido a Deus, porque Ele é fiel nas nossas vidas. Eu quero falar disso nessa noite, irmãos. Dependência de Deus. No sábado agora, nesse próximo sábado, nós vamos estar aí celebrando, né? Todo brasileiro vai estar celebrando a independência do Brasil. Nesse sábado agora. Dia 7 de setembro, né? É o dia da independência do Brasil. E no dia da independência do Brasil, que aconteceu, olha, faz muito tempo que eu não vou no colégio, viu? Faz muito tempo que eu não estudo. Mas se os jovens aí, se eu estiver errado, os jovens podem me corrigir. Então, irmãos, no dia 7 de setembro de 1822, foi declarada a independência do Brasil. E a independência do Brasil nos lembra de um grito que foi dado.
E qual foi o grito que foi dado no dia da independência do Brasil por Dom Pedro I? Independência ou morte, não é isso? Esse foi o brado dado no dia da independência. Independência ou morte. E quando chega, irmãos, na época da independência do Brasil, eu me lembro de algo. Eu me lembro, irmãos, de algo que a palavra de Deus nos ensina. Lá em Gênesis capítulo 3, é o capítulo mais triste da Bíblia. Em Gênesis capítulo 3, nós podemos ver que o homem declarou a sua independência de Deus. Em Gênesis capítulo 3. Como assim, pastor William? Lá vai narrar que a serpente, né, que é o diabo, a serpente começou ali a influenciar a mente de Eva, começou ali a tentar Eva para Eva desobedecer a Deus e pecar contra Deus. Logo depois nós sabemos que Eva comeu do fruto proibido e Eva deu o fruto para o seu marido também. Então, irmãos, a serpente, ela usou uma estratégia. E qual foi a estratégia que ela usou? Ela falou assim: olha, Deus disse que do dia que você comer desse fruto proibido você vai morrer, mas não é bem assim. Pelo contrário, o dia que você comer do fruto proibido, você não vai morrer. Pelo contrário, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Você vai ser como Deus. Observou a estratégia da serpente? A serpente estava ali querendo dizer que se a Eva comesse daquele fruto proibido, ela não precisaria mais de Deus. Por quê? Porque ela ia ter o conhecimento do bem e do mal. Ali o homem que eu falo, né, o ser humano. Ali o ser humano estava declarando a sua independência de Deus, irmãos. O ser humano, ele pecou contra Deus, ele desobedeceu a Deus e através dessa desobediência, tudo que é de coisa ruim chegou sobre essa terra. Aí veio a morte, aí veio as enfermidades, aí veio as tristezas, aí veio as coisas ruins sobre as nossas vidas, tudo que é de ruim, as mágoas, as angústias, as tristezas. Eloá? Eloá, ó. Então pode vir, vem Eloá. Quer vir? Pode vir, vem. Vem, que é bom que você me ajuda a pregar. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Então, irmãos, é porque domingo também, né? Domingo tinha a menininha que estava chorando que só, eu perdi a concentração, irmãos. Eu saí do... Quer sentar? Senta. Pronto, a Eloá vai me ajudar a pregar hoje, em nome de Jesus. Vai dando glória aí, Eloá. Então, irmãos, quando o homem declarou ali a sua independência de Deus, aí nós vemos que tudo quanto é coisa ruim chegou sobre essa terra. A morte, a maldade do ser humano, né? Tudo que não presta, veio sobre essa terra. E o que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos, irmãos, que a terra não foi feita para funcionar sem os céus. A oração do Pai Nosso, Jesus ele ensinou que a oração do Pai Nosso, nós temos que dizer o seguinte: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é nos céus. Porque a terra não funciona sem os céus. Lá em Gênesis também, no livro de Gênesis, lá tem uma ciência interessante. Quando Deus, ele quis ali criar as plantas, Deus, ele falou para a terra, falou: terra, dê as plantas. Quando Deus quis criar os animais aquáticos, Deus, ele falou para a água: água, dê os peixes, né? Crie os peixes, produza os peixes. Mas quando Deus quis criar o ser humano, Deus, ele falou com ele mesmo. É interessante. Quando quis criar as plantas, Deus falou com a terra. Quando quis criar os peixes, Deus falou com a água. Quando quis criar o homem, Deus falou com ele mesmo. Se você tirar a planta da terra, o que acontece? A planta morre. Se você tirar o peixe da água, o que acontece? O peixe morre. E se nós formos tirados de Deus, irmãos, o que vai acontecer também? Nós vamos morrer, né? Porque a coisa criada permanece ligada àquilo que a criou. Então essa é a ciência que tem lá em Gênesis. Nós somos como uma folha de uma árvore. Se você tirar a folha da árvore, desligar a folha da árvore, a folha, ela não vai morrer ali na mesma hora, ela não vai secar na mesma hora. Mas ali, irmãos, aos poucos, ela vai perdendo ali toda a sua força, toda a sua vitalidade. Com o tempo, ela vai secar, ela vai murchar e ela vai morrer. Ela vai virar pó e não vai existir mais. É assim o homem também. O homem,
quando Adão e Eva pecaram, deu origem a todo o pecado da humanidade, o homem foi desligado de Deus. Nós vemos que o homem, ele não morre na mesma hora. Mas o homem sem Deus, ele está morrendo aos poucos, ele já está morto espiritual. Ele vai morrendo aos poucos, até chegar um tempo que não vai existir mais materialmente falando, mas a sua alma vai sofrer por toda a eternidade. Porque morte no sentido bíblico não é apenas a morte física. Morte no sentido bíblico é a separação do homem para com Deus. Então nós somos dependentes de Deus em tudo nas nossas vidas. Aqui no versículo 28, no versículo 27, diz assim, ó: Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de vós. E no versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Irmãos, em Deus nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos. Então precisamos dele para viver. Sem Deus, nós não estaríamos respirando aqui nessa noite. Sem Deus, nossos olhos não estariam abertos nessa noite. Sem Deus, nós não teríamos nem levantado da cama nessa noite. É Ele que nos dá o fôlego de vida, é Ele que nos dá o alimento, é Ele que nos dá a água, é Ele que nos dá tudo aquilo que nós precisamos para viver. Não é só o crente não, até mesmo aqueles que não creem em Deus estão sendo sustentados por Deus, estão existindo por causa de Deus. Já pensou o que é isso, irmãos? Às vezes o ímpio, né? O ímpio fica blasfemando de Deus. Às vezes as pessoas que não creem em Deus até falam mal de Deus, zombam de Deus, e estão dependendo de Deus para viver. Já pensou a ingratidão que é isso? E eu fico pensando, realmente, Deus, a pessoa só morre mesmo, Deus, e do nada chega a falecer, né? A pessoa está ali boazinha, do nada a pessoa morre. Às vezes pega uma doencinha ali do nada e morre. Quando muitas vezes uma pessoa que a gente conhece assim chega a falecer, uma morte assim que muitas vezes é surpresa, a gente fala, nossa, mas eu vi aquela pessoa vivinha, aquela pessoa estava boazinha e agora a pessoa morreu, não dá nem para acreditar. Então tem mortes que são mortes bobas, do nada a pessoa chega e morre. Agora, irmãos, tem pessoas que você vê, né? Tem pessoas que às vezes está doente, no leito de hospital, desenganado pelos médicos. Os médicos às vezes até falam, essa aí não dura mais um dia, não dura 2 dias, não dura 3 dias. E a pessoa, irmãos, ainda fica ali viva por muito e muito tempo. Conheço história de pessoas que ficaram mais de 20 anos em coma. Tem o caso da prima da minha esposa, né? A prima da minha esposa, Alice, irmãos. Tanto sofrimento, tanta luta, desenganada pelos médicos. Não há nada que o médico faça ali para ela voltar, né? Mas até hoje está ali naquela cama, naquele leito de hospital. E eu já orei a Deus de tudo quanto é jeito. Falei, Senhor, cure. Senhor, tire daquela cama. Senhor, faça um milagre. Senhor, mas se não for da sua vontade, que o Senhor cesse o sofrimento dela. Que o Senhor pare com o sofrimento dela ali, Senhor. Que o Senhor dê um final nesse sofrimento. Já orei assim várias vezes. Se for da sua vontade, Senhor, não deixe mais que ela sofra. Mas você vê, irmãos, até hoje ela está ali. Por quê? Porque Deus não permitiu que ela morresse ainda. Então pode ser que uma pessoa do nada saia na rua ali e já morra. Agora a outra só morre com a autorização de Deus. O plano de Deus ali na vida dela e dos familiares dela, ninguém sabe. Ninguém sabe o propósito pelo qual ela está ali até hoje, sofrendo desse jeito, mas está ali. De repente não está nem sofrendo, Deus já tirou toda a consciência dela, não sei. De repente só está o corpo físico ali, mas Deus está consolando ela. Quem sabe é Deus, irmãos, nós não sabemos. Mas veja que nós dependemos de Deus, não somente para viver, mas nós dependemos de Deus até para morrer. Até para morrer nós somos dependentes de Deus. Lá em Apocalipse vai dizer que vai chegar um tempo, no tempo da grande tribulação, em que muitos vão subir nas montanhas mais altas que existem, de tanto sofrimento, vão pular das montanhas, mas a morte vai fugir daquelas pessoas. As pessoas não vão morrer, mesmo querendo morrer. Quantas pessoas já tentaram se matar, cortaram os pulsos e não conseguiram, continuaram vivos ainda. Até para morrer nós dependemos de Deus. Dependemos de Deus, irmãos, para andar. Dependemos de Deus para falar. Dependemos de Deus para escutar.
Dependemos de Deus para estar aqui nessa noite. Dependemos de Deus para amar. Muitas vezes nós falamos, nós temos que amar. Irmão, vocês acham que esse amor vai vir de nós? Da nossa natureza humana? A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 5, que o amor de Deus, ele é derramado pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Até o amor de Deus, ele vem através do Espírito Santo. Temos que fazer a obra. Você acha que nós fazemos a obra pelas nossas próprias forças, irmãos? Pela nossa própria vontade? A Bíblia fala que é Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. É Deus que opera em nós. Fazer a obra, pregar, cuidar dos filhos, cuidar do esposo, da esposa, cuidar da família. Tudo isso nós dependemos de Deus. Como eu falei, para fazer da maneira correta, porque para fazer da maneira errada, só dependemos de nós. Esses jovens abençoados, para esses jovens louvar, eles dependem de Deus, porque é Deus que dá o talento, né, irmãos? Essas intercessoras, para elas estarem aqui de joelhos, toda terça e quinta-feira, para estar orando ao Senhor, elas dependem de quem? De Deus. Porque se não fosse Deus, nem aqui elas estariam também. Pastor William, toda terça-feira para estar dando estudo bíblico lá, dependo de Deus, irmãos. Às vezes eu falo para os irmãos não acreditam. Eu falo, eu sou muito tímido. A irmã Irenilde até falou um dia desse. Tímido desse jeito? Eu falei, mas eu sou tímido, irmãos. Quando eu estou lá naquele altar, eu estou pedindo a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda. Eu era tão tímido, quando eu tinha a idade desses jovens assim, né? Até mais novo, quando era criança. Eu era tão tímido quando eu comecei a estudar, irmãos, que eu não tinha coragem de ir lá na frente. Eu só ficava na última cadeira, escondido, procurava me esconder atrás das pessoas no colégio, ficava lá escondido. E quando a professora falava, olha, vocês vão ter que fazer um trabalho em casa e vocês vão apresentar esse trabalho lá na frente. Quando eu ficava sabendo disso, sabe o que eu fazia? Eu dava um jeito de faltar a aula. Dava um jeito de faltar. Eu sabia que se eu falasse com minha mãe que eu não queria ir, que eu queria faltar, minha mãe não ia deixar eu faltar, né? Então muitas vezes, irmãos, minha mãe ia trabalhar e eu faltava escondido. Faltava escondido, não avisava ali que não tinha ido para o colégio, fingia que tinha ido, mas não ia. Sabe por quê? Com vergonha de ir lá na frente. Tinha vergonha de apresentar trabalho lá na frente. Então hoje em dia os irmãos veem eu pregando aqui, muitas vezes dava o estudo bíblico, irmãos, você vê uma pessoa que tinha vergonha até de apresentar um trabalho na frente da sala de aula, hoje está aqui pregando para os irmãos. Isso não vem de nós, isso vem do Espírito Santo de Deus. Então nós dependemos dele para tudo. Dependemos dele para pagar as nossas contas. Dependemos dele para trabalhar. Dependemos dele para tomar a decisão correta, para escolher o caminho certo, para tomar a decisão certa, para fazer as escolhas certas. Tudo nós dependemos dele. E muitas vezes nós nem lembramos disso, né? Às vezes nós achamos que somos nós que sabemos o que estamos fazendo. Quando as coisas começam a dar certo, ficar abençoado. Ah, é porque eu sei o que eu estou fazendo. Não, irmãos. É porque Deus, ele está te movendo. Agora, quando eu erro, não. Quando eu erro é porque eu sei que eu que estou errando, porque eu mesmo decidi errar, escolhi pelo erro, né? Ou não busquei a direção de Deus. Aí eu erro. Então nós precisamos dele para viver, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós precisamos dele também para nos mover. O que nós podemos aprender com isso? Tem muitas vidas que falam, Pastor William, eu não consigo mais avançar. Eu não consigo prosseguir. Eu não consigo buscar Deus. Eu até queria ir para a igreja, mas eu estou sem força. Não consigo mais ir para a igreja. Irmãos, muitas vezes nós podemos até julgar, né? Falamos, aquele lá não vai para a igreja porque não quer. É certo que tem muitas pessoas que não querem mesmo buscar o Senhor. Mas tem outras pessoas que até querem, mas estão sem forças. Eu digo isso porque a gente faz o evangelismo de rua, irmãos. Eu já vi pessoas assim chorando de derramar lágrimas perto de mim. Há uns meses atrás, foi nesse ano ainda, há uns meses atrás estava conversando com um jovem lá, e esse jovem ele chorava que ele derramava lágrimas. Ele falava, pastor, eu me afastei do Senhor, tudo começou a dar errado na minha vida, a minha esposa se separou de mim, eu estou morando na rua, eu quero vencer, eu quero prosseguir, eu quero me levantar, mas não dou conta, chorando, irmãos, chorando, derramando lágrimas. Então nós precisamos de Deus até para nos mover, até para caminhar. Nós estamos falando das coisas espirituais, para se mover na caminhada. Então tem pessoas que não têm mais essa força.
Nós não podemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Não podemos olhar para as dificuldades. Ah, pastor William, às vezes eu vou numa igreja, eu vou em outra, e eu vejo as igrejas, poucas pessoas nas igrejas. Irmãos, nós nem podemos olhar mais para isso. Porque daqui até quando Jesus voltar, as coisas só tendem a piorar para aqueles que não querem buscar o Senhor. Eu ainda creio num grande avivamento, mas eu creio que antes de vir esse avivamento, o ser humano vai passar por muitas dificuldades ainda. Eu creio que muitas coisas ruins ainda vão ter que acontecer. Pastor William, você está sendo o profeta do caos? Não. Estamos falando de acordo com a Bíblia. A Bíblia fala das dores do parto. A Bíblia fala do princípio das dores. Então o princípio das dores é assim, uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, mas depois as dores vão se intensificando. A Bíblia fala que é igual quando a mulher vai dar luz. A mulher, quando fica ali grávida, no começo é uma dorzinha aqui, é uma dorzinha ali. O espaço de tempo entre as dores é um espaço grande, né? Sente uma dorzinha de manhã, depois vai sentir outra de noite, outra no outro dia. Eu sei porque as mulheres já me contaram isso, viu, irmãos? As mulheres têm experiência nisso, né? As mulheres já me contaram que é assim. Então, é uma dorzinha leve e o espaço de tempo entre as dores é muito grande. Mas aí, quando vai chegando o tempo da mulher dar à luz, essas dores vão ficando mais fortes e o espaço de tempo entre essas dores vão diminuindo. Dói mais e em menos tempo. É dor quase toda hora. Mas depois que chega a dor final, ela dá a luz ao filho, né? A vinda de Jesus vai ser assim também. As dores vão se intensificando, as dores vão aumentando e o espaço de tempo entre essas dores vão diminuindo cada vez mais. Antes você viu uma notícia de um terremoto aqui, uma notícia de terremoto ali. Hoje em dia, pode ser que a mídia nem esteja noticiando muito, mas hoje em dia você vê notícia de terremoto direto. Eles pararam mais de noticiar porque hoje em dia está muita política, né? Mas, irmãos, se você for pesquisar, hoje em dia os terremotos estão aumentando cada vez mais. Às vezes você viu uma doença, né, uma doença diferente que surgia ali, outra aqui. Hoje em dia, as doenças, em todos os momentos, estão surgindo doenças diferentes. Por quê? As dores de parto estão aumentando, se intensificando cada vez mais. Antigamente vocês ouviam falar que um país queria entrar em guerra com outro. Passava 1 ano, 2 anos sem ouvir isso. Hoje em dia, todos os dias nós vemos ameaças de guerras, rumores de guerras. É o que a Bíblia fala que vai acontecer. Antes você ouvia um caso aqui, outro ali, de um pai que matou um filho, de violência, de morte. Hoje em dia, todos os dias, você tem notícia de violência, de morte. Ontem lá no meu serviço falaram que teve um tiroteio ali na 5. Falei, não fiquei nem sabendo disso. A coisa está tão normalizada que às vezes as pessoas nem falam mais. Por quê? Porque tem toda hora. Já se normalizou isso, irmãos. Então Jesus Cristo, Ele está cada vez mais perto de voltar. E as coisas vão apertar cada vez mais. Isso não é para colocar medo, isso é para nos deixar atentos quanto à vinda de Jesus. Porque daqui a pouco nós vamos aprender algo interessante. Que as pessoas dependem de Deus para tudo, mas muitos estão vivendo como se não dependesse nada de Deus. Então precisamos dele para nos mover também. A palavra de Deus fala no Salmo 119, versículo 105, diz que Ele é lâmpada para os nossos pés e Ele é luz para os nossos caminhos. E aí, irmãos, eu fico pensando sobre isso. Lâmpada para os nossos pés, ou seja, Ele ilumina cada passo que nós damos. E Ele é luz para os nossos caminhos, irmãos. Ele dá um vislumbre de todo o caminho. Ele ilumina o seu próprio próximo passo e Ele também te mostra por onde você tem que ir por todo o caminho. Ele nos tira das trevas, irmãos, e Ele clareia os caminhos para o qual nós devemos andar. É como o farol do carro, né? Farol baixo e farol alto. Farol baixo ilumina de perto, farol alto ilumina de longe. É assim que Deus faz nas nossas vidas. Ele ilumina cada passo que você dá. E Ele ilumina também toda a sua vida. Então precisamos dEle para nos mover também nessa terra. Para fazer as coisas da maneira que Ele quer para as nossas vidas. E também através dEle nós existimos. Eu quero dizer que você não está aqui por acaso. Você não é um acidente da natureza. Tem gente que fala assim, né? Pastor, eu nasci de uma gravidez indesejada. Eu vim ao mundo por acidente.
Foi uma gravidez indesejada. Minha mãe nem queria ficar grávida e ficou. Eu nasci por causa disso. Tem pessoas que nascem até através de uma violência sexual, né, irmãos? Não era para estar neste mundo, não. Aconteceu ali uma violência e eu nasci no mundo. Irmãos, eu quero dizer que ninguém é um acidente da natureza, não. Nós dependemos de Deus até para vir a existir. Pastor William, até nas coisas erradas ali, a coisa errada não é culpa de Deus, é culpa do ser humano. Mas Deus, ele tem o poder de mudar qualquer vida. Não importa como essa vida veio ao mundo, Deus tem o poder de mudar qualquer vida. Pastor William, eu estou orando tanto pelo um filho meu, pelo neto meu, pelo um sobrinho que ainda está nas bebidas, que ainda está nas drogas, que ainda está ali no mundão. Estou orando tanto. Nunca desista de orar. Creia que Deus, ele pode mudar essa vida, irmãos. Porque essa vida, ela está viva porque Deus está permitindo. Por isso você nunca pode desistir. Quem me conhece sabe, ninguém dava nada por mim também não. No mundo eu era chamado de pé inchado. Esse pé inchado aí. Esse pé inchado aí. Isso aí não vai ser nada não. Mas minha avó falava, pois o William vai ser crente. E depois que eu virei crente, ela falava, pois o William vai ser pastor. Larguei todas as porcarias do mundo. Por quê? Porque Deus, ele tinha um propósito na minha vida. E eu aceitei esse propósito que ele tem na minha vida. Então não importa se é um filho, não importa se é um sobrinho, um primo, um esposo, uma esposa. Não importa quem é de seu familiar que está precisando ter um encontro com Deus. Só ore, profetize. Foi dito aqui, né? A jovem Júlia falou. Profetize coisa boa. Não importa como a sua vida esteja. Se aquele fofoqueiro ou aquela pessoa curiosa quiser saber da sua vida, o que aconteceu, como você está, você fala, vai tudo bem, obrigado. Como você está, missionária Nilma? Estou bem, obrigada. Como você está, João Kleber? Vai tudo bem, muito obrigado. Irmãos, aquela viúva, né, que estava ali passando uma dificuldade, quando chegavam para ela para perguntar como ela estava, ela, vai tudo bem. O filho dela tinha morrido, mas ela falava, vai tudo bem. Então tem que profetizar coisas boas na sua vida. Não importa a dificuldade, você fala, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Lá no meu serviço tinha um senhor, esse senhor faleceu. A gente chamava ele de Bob, né? Até hoje eu não sei o nome dele, porque a gente chamava ele de Bob. Irmãos, ele era um senhor, bem velhinho, e ele tinha vários problemas de saúde. Ele tinha diabetes, né? Ele tinha pressão alta. Volta e meia, ele desmaiava. Ele desmaiava lá no serviço, a ambulância tinha que pegar ele e levar ele para o postinho. Então a gente via que ele era bem debilitado. E ele também era bem largado, irmãos. Nem sei se ele tinha família. Ele só andava maltrapilho, né? Só andava ali mal cuidado. Não sei nem se ele tinha alguém para cuidar dele. Mas aí, e ele era meio deficiente também. Mas todas as vezes que a gente perguntava, e aí Bob, como é que você está? Ele falava, com Jesus nós vamos vencendo. Às vezes ele tinha acabado de sair do posto médico, medicado. Às vezes tinha acabado ali de desmaiar, de quase morrer. Aí quando a gente perguntava, e aí Bob, como é que você está? Ele fala, com Jesus nós vamos vencendo. Ele sempre estava profetizando coisas boas na vida dele. Quando ele faleceu é porque ele já estava bem velhinho mesmo. Mas ele nunca vi ele murmurando, ele sempre dizia isso. Com Jesus nós vamos vencendo. Então, irmãos, através de Jesus, nós existimos também. Se Deus te criou, se Deus te permitiu vir ao mundo, é porque Ele tem um propósito na sua vida e através da sua vida. Eu vejo tantas pessoas, muitas vezes, pelos relatos, e até pessoas que nós conhecemos também, pessoas reclamando da vida, pessoas murmurando da sua vida, pessoas até desistindo da sua vida. Eu falei para os irmãos, um dia desses aí eu vi o relato, né, de uma vida me dizendo assim, eu não tenho mais vontade de fazer nada, não tenho ânimo mais para nada. Mas quando você vai olhar para a vida, irmãos, a vida tem saúde, a vida tem toda a oportunidade de buscar o Senhor e de obter a vitória através de Deus. Não estou julgando, só estou falando que Deus já deu todas as ferramentas para ela. O que se passa na mente, o que se passa no coração, só Deus é capaz de discernir, só Deus é capaz de julgar. Mas eu vejo muitas pessoas desistindo da vida. Vem ansiedade, vem tristeza, vem depressão, vem pensamentos negativos, e aí a vida da pessoa se acaba realmente. Mas irmãos, nós temos um Deus,
Nós temos um Deus que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, irmãos. Nós temos um Deus que é capaz de mudar toda a nossa história. Eu já era para estar morto já era para estar morto nos botecos aí da vida, irmãos. O diabo já tentou me matar várias vezes. Eu era para estar com minha família destruída. Minha esposa já era para ter se separado de mim. Eu nem sabia disso depois que ela me contou. Eu, quando entreguei minha vida para o Senhor, aí ela disse que chegou lá e conversou com a minha mãe, né? E falou, pois eu já estava decidido, era de me separar do William. Se o William não largasse essas bebidaiadas, se o William não largasse essa vida, eu já estava decidido a me separar dele. Olha, irmãos, eu entreguei minha vida para Jesus bem na hora, né? Depois eu pensei, graças a Deus que eu entreguei minha vida para o Senhor, né? Senão eu ia ficar sem a mulher. Se ficasse sem a mulher, ia ficar sem os filhos também, porque os filhos iam acompanhar a mãe. E o que seria de mim? Porque muitas vezes o homem quer ser orgulhoso, né? Quer separar, separa. Quer ir embora, vá. Mas quando a mulher vai embora, irmão, só Deus sabe como é que o homem fica. Às vezes o homem é orgulhoso. Olha só, uma pessoa que eu estava conversando esses dias. Um senhor que eu estava conversando esses dias. O senhor, eu notei que ele estava, eu trabalho com ele. Eu notei que ele estava meio diferente. Notei que ele estava meio aéreo. E eu notei que ele começou a ficar largado. Ele andava arrumadinho, né, e tudo. Ele tem, né, um emprego bom. É um empresário, né? Dono de caminhão, tem um emprego bom. Porque quem é dono de caminhão ganha bem lá no Nova Cap. Então, ele tinha tudo assim para ser uma pessoa, né, realizada. Aí do nada, comecei a notar que ele já estava ali largado, ele estava diferente, ele estava meio aéreo. Às vezes era para ir para um lugar, ele ia para outro. Eu falei, meu Deus, para onde você vai? Então, irmãos, notei que ele estava diferente. Aí ele primeiro eu soube, né, pela boca de outras pessoas, que ele tinha se separado. Mas depois ele mesmo chegou em mim e falou assim, eu larguei a mulher. Falou para mim. Quantos anos você tinha com ela? Ele falou, 38 anos. Eu falei, misericórdia. E por que você largou a mulher? Fiquei muito tempo. Aí falou até, chamou a mulher de um nome feio lá, né? Fiquei muito tempo com aquela, um nome de uma cobra lá, né, irmão? Não quero falar não, nome de uma cobra. Fiquei muito tempo com ela. Eu falei assim, mas por que você se separou mesmo? Não quis mais não. E aí, irmãos, este senhor tinha uma casa de 3 pavimentos, ali perto do Vicente Pires, né? Perto ali daquele Itagua Park, casa de 3 pavimentos, dono de caminhão, empresário, bem de vida, se separou da mulher. Aí ele começou a desandar, já tem que começar a dividir os bens, né? Começa a perder tudo, começa a perder dinheiro, começa a perder tudo, porque, irmãos, divórcio não é bom para ninguém. Ninguém sai ganhando no divórcio, todos saem perdendo no divórcio. Mesmo que a pessoa fale, não gostava mais não. Mas, irmãos, todos saem perdendo no divórcio. E aí o que acontece? Começou a faltar o trabalho, começou a faltar serviço, faltou um dia, faltou 2 dias, fiquei sabendo que já teve que desfazer da casa, o carro tinha um carro bom, agora está andando com ferro velho de carro. Então veja que tudo vai se destruindo. Se a gente não estiver na direção de Deus, irmãos, é perigoso o inimigo entrar nas nossas vidas e destruir tudo. E eu sempre orava pela vida dele. Todas as vezes que eu estava ali trabalhando com ele, eu falava, Senhor, abençoe a vida dele. Senhor, mude a história dele, mude a vida dele. Mas agora a vida está sendo destruída. A Bíblia fala que o diabo ele está aí para matar, para roubar e para destruir. Quantos casamentos já não foram desfeitos? Quantas famílias não foram destruídas? Então, se eu não tivesse entregado a minha vida para o Senhor, a minha vida também tinha sido destruída. O meu casamento tinha sido destruído. E aí a minha filha também depois deu um testemunho. Depois que eu tinha me convertido, ela falou, pois pai, eu tinha feito também um voto com Deus. Eu tinha feito uma oração para Deus. Eu falei, Deus, se passar desse ano e meu pai não parar de beber, eu não vou ter mais forças para orar. Senhor, se meu pai não largar essa vida neste ano, eu vou parar de orar, eu vou desistir de orar. Minha filha falou. No mesmo ano que ela fez essa oração, irmãos, foi o ano que eu entreguei minha vida para o Senhor. E Deus mudou a nossa vida. Por isso que nós somos totalmente dependentes dEle. Nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. A Bíblia fala, nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse, que Jesus ele chegou para os discípulos e falou, sem mim, vocês nada podem fazer. Vocês não podem fazer nada sem mim. E certa vez eu fiquei pensando sobre isso. Como assim, Deus? Sem Jesus a gente faz tanta coisa que não presta.
Aí Deus falou, tá aí a resposta. Sem mim você pode fazer muita coisa, mas é só coisa que não presta. Porque a Bíblia fala, quer bebais, quer comais, quer façais qualquer outra coisa, seja tudo para a glória de Deus. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa carinhosa, eu ajudo os outros, eu ajudo o próximo. Irmãos, a Bíblia fala, se não for para a glória de Deus, é a mesma coisa que nada. Se não for para a glória de Deus, vai ser para a nossa glória. Já reparou que a gente toma a glória de Deus quando a gente fala que a gente é bom? Ah, eu sou bom, eu ajudo o próximo. Eu ajudo o próximo, eu sou bom, eu mereço ir para o céu. É o eu, irmãos, é para a nossa glória. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, até as boas obras nós falamos, nós só fazemos isso por causa da graça de Deus que habita em mim. Não sou eu que faço, mas é a graça de Deus que habita em mim, irmãos. Então somos dependentes dele para tudo. Sem Jesus nós nada podemos fazer, mas com ele nós somos mais do que vencedores no nosso Senhor Jesus Cristo. Dependemos dele até mesmo para que a nossa vida seja uma vida abençoada. Sem Jesus, a nossa vida é uma vida amaldiçoada. A pessoa pode conseguir riquezas, a pessoa pode conseguir dinheiro, a pessoa pode conseguir fama, glória deste mundo, mas sem Jesus é uma vida amaldiçoada. Quantas pessoas cheias do dinheiro, cheias da riqueza, cheia de fama, cheia de glória, mas não é cheia de paz, mas não é cheia de alegria, mas não é cheia de amor. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, temperança, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. A maior riqueza que eu e você podemos ter é a paz de Deus que habita nos nossos corações. Mas dependemos dele para isso. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que não servem a Deus e essas pessoas parecem ser tão alegres. Essas pessoas, elas têm a paz do mundo. A paz que o mundo dá. Nós já aprendemos sobre isso. A paz que o mundo dá é aquela paz que depende das circunstâncias. Quando tudo está dando certo, a pessoa tem paz. Mas quando as coisas começam a dar errado, as pessoas perdem a paz. Essa é a paz do mundo. Agora a paz de Deus, que excede todo o entendimento, irmãos, nada pode tirar essa paz de Deus de dentro dos nossos corações. É por isso que você vê os crentes muitas vezes passando prova, passando dificuldade. Às vezes o crente está enfermo, às vezes o crente está endividado, mas o crente está dando glória e está testemunhando que Deus é bom e o diabo não presta. Não é verdade, irmãos? A irmã Marina chegou aqui no domingo, coitada, chegou mancando. Eu falei, não é possível que machucou o joelho de novo, não. Deus já tinha dado milagre, né, no joelho. Deus já deu milagre no joelho, não é possível que o joelho voltou a doer. Mas ela deu testemunho aqui, né, que era problema na coluna. O médico nem sabia como ela estava de pé, mas ela sabia que foi Deus que colocou ela de pé. Então, mesmo passando dificuldades, o crente está dando glória a Deus, irmãos. Nós dependemos de Deus até para ter forças nas tribulações. Tem muitas pessoas que desistiram da vida. Tem pessoas que até se matam. Quem não desistiu da vida e ainda está vivo, mas já desistiu de Deus, já desistiu da igreja, já desistiu dos irmãos, já desistiu de fazer a obra, desistiu de orar, desistiu de ler a Bíblia. Por quê? Porque declarou a sua independência de Deus. Não é mais dependente de Deus. Essa frase é interessante, né? Independência ou morte. Quando o homem declarou a sua independência de Deus, veio a independência e a morte. A frase do cristão tem que ser diferente. A frase do cristão é dependência ou morte. Porque se nós não formos dependentes de Deus, fatalmente nós vamos morrer. A primeira morte é espiritual, porque tem muitas pessoas que você vê em boa aparência, a pessoa está ali com saúde, com boa aparência, mas está morta espiritual, está morto espiritual. Tem muitos empresários que estão aí fazendo sucesso, mas não entregam a vida para Deus, estão mortos espirituais. Irmãos, o mundo, ele vive numa indiferença muito grande. Muitos vivem nessa indiferença. Vivem como se Jesus não existisse. Vivem como se Jesus não fosse voltar. A Bíblia fala que quando Jesus voltar, vai ser como nos tempos de Noé. As pessoas vão estar comendo, bebendo, casando e se dando de casamento. As pessoas vão estar comprando, bebendo. As pessoas vão estar vivendo uma vida normal. As pessoas vão estar vivendo como se nada fosse acontecer. A Bíblia fala que nos dias de Noé era assim também. As pessoas estavam se casando,
as pessoas estavam se divertindo, as pessoas estavam comprando, vendendo, estavam trabalhando. Aí a Bíblia fala que veio o dilúvio e levou a todos, pegou de surpresa. Quando Jesus voltar, vai pegar muitas pessoas de surpresa na igreja, né? A maioria das pessoas estão preferindo vir só nos domingos, né? As pessoas estão vindo para a igreja só no domingo. Eu fico pensando, meu Deus, já pensou se Jesus voltar no dia da semana? Vai pegar muitas pessoas debaixo das cobertas, não vai? Vai pegar muitas pessoas assistindo televisão, no lugar de estar adorando a Deus na casa do Senhor. Vai pegar muitas pessoas no boteco. Vai pegar pessoas traindo a mulher, traindo o marido. Vai pegar as pessoas bebendo cachaça. Vai pegar as pessoas se drogando. Vai pegar as pessoas aprontando. Vai pegar as pessoas xingando os crentes. Vai pegar as pessoas de tudo quanto é jeito, irmãos. Quando Jesus voltar, vão pegar muitas pessoas de surpresa. Tem um engano que está sendo espalhado neste mundo, em que muitas pessoas estão falando assim: não, mas eu tenho Deus no meu coração. Eu tenho Deus no meu coração, eu não preciso de igreja. Deus conhece o meu coração, eu vou servir a Deus dentro de casa mesmo. Quem disse que Deus nos chamou para servir a Ele dentro de casa? A Bíblia fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não tem nenhum versículo na Bíblia dizendo: fique dentro da sua casa, me sirva só lá mesmo. Não. A Bíblia fala: vá para os becos, para as vielas e por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A Bíblia fala também em Hebreus 10, versículo 25: não deixei de congregar, como é o costume de muitos, mas antes vocês devem se estimular uns aos outros, no amor e na prática das boas obras, ainda mais agora que está chegando aquele grande dia. Qual grande dia, pastor William? O grande dia da vinda de Jesus. Aí no versículo 26 vai dizer: porque se pecarmos voluntariamente, já não há mais sacrifício pelos pecados, apenas uma expectativa de ardor e de fogo que há de consumir os adversários. Então no tempo de Noé estava pregando. Noé pregou mais ou menos 120 anos, e muitos chamavam Noé de louco, muitos falavam que Noé estava falando era besteira, muitos falavam que aquilo que Noé dizia não ia acontecer. Nunca tinha chovido sobre a terra, nunca tinha chovido sobre a terra não, irmãos. As plantas, elas eram vivas, por causa que a água saía do solo. A água que irrigava as plantas saía dos solos, não tinha chovido ainda. E Noé falou: olha, vai vir uma grande chuva. Vai vir um dilúvio e esse dilúvio vai matar todos. Só não vai matar quem entrar dentro da arca. E as pessoas: esse velho aí está ficando doido. Esse velho, isso que ele está falando aí é mentira. Aí sabe o que aconteceu? Só entrou Noé e a sua família para dentro da arca. Todos que desacreditaram de Noé morreram no dilúvio, não sobrou um. Hoje em dia é assim também. Hoje em dia a arca é a igreja. Nós não estamos falando da igreja, 4 paredes, né? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele visita templos feitos por mãos humanas, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos, Ele se faz presente. Então hoje em dia a arca é a igreja. Hoje em dia Noé somos todos nós. Noé é aquela mãe que prega para o filho, é aquela mulher que prega para o esposo, é a irmã que prega para o irmão, é o vizinho que prega para o outro vizinho. Todos nós somos Noés. E as pessoas que não estão acreditando nos Noés dos dias atuais, correm o risco também de serem pegas de surpresa quando Jesus Cristo voltar. Então a indiferença está sendo muito grande. Mas na igreja não pode ser assim. Nós temos que perseverar até o fim e reconhecer todos os dias das nossas vidas que nós somos totalmente dependentes de Deus para tudo, irmãos. Reconheçamos isso, oramos ao Senhor para nos dar força para nós prosseguirmos até o final, porque sabemos que não é fácil. Dependemos de Deus até para ter força para continuar fazendo a obra. Ontem mesmo, estava ali no meu trabalho, aí minha esposa já mandou uma mensagem, minha esposa falou assim: olha, a Suzane, ela vai ter que voltar no hospital de novo, porque ela voltou a sentir as mesmas coisas que ela estava sentindo. E nós tínhamos ido no hospital, aliás, ela foi com Jesuíno, a primeira vez no hospital, e lá no hospital o médico só olhou para ela, viu ali os sintomas, e o médico falou assim: olha, você está com sinusite, vou passar aqui uns anti-inflamatórios, vou passar aqui umas injeção na veia, e você vai tomar esses remédios aí, você está com sinusite.
Aí beleza, tomou os remédios, a gente pensava que a menina já estava boa. Dei até o testemunho aqui no domingo, né? Que ela estava meio ruim no domingo de Santa Ceia. A gente achava que a menina tinha melhorado. Aí ontem minha esposa mandou uma mensagem, né? Falou, William, a Suzane vai ter que voltar de novo para o médico, porque ela voltou a sentir as mesmas coisas. E aí eu já fiquei meio assim, né? Meio desanimado, meio triste. Falei, oh meu Deus, o que minha filha tem? Aí beleza, peguei ela no trabalho dela e pensei, Suzane, já quer ir para o hospital agora? Vamos logo daqui? Vamos. Fomos lá no médico. Aí o médico foi, passou ali todos os exames, ela demorou, foi um tempão lá no hospital, né? Tava cheio. Aí fez todos os exames, quando fez o exame deu positivo para dengue, irmãos. Deu positivo. Mas nós cremos que ela está nas mãos do Senhor, porque nós dependemos dele para tudo. Agora dizer que é fácil, né? Se animar para vir pregar, fazer a obra do Senhor, né? Manter o ânimo, animar os irmãos, dizer que é fácil, nem sempre é. Que a gente fica vendo ali a bichinha tristinha, né? A gente fica meio triste também. Mas, irmãos, nós cremos que Deus, Ele está no controle de tudo e que hoje Ele está dando a cura para ela também. Não somente para ela, mas para aquele seu ente querido que está enfermo também, aquele que está nas bebidas, aquele que está nas drogas, aquele que não quer saber de Deus, aquele que muitas vezes pode estar te maltratando. Nós cremos que Deus, Ele vai criar uma situação e tocar em cada coração nessa noite, irmãos. Quem crê, aplauda o nome do Senhor nessa noite, irmãos. Essa foi a palavra. Quem crê, aplauda o nome do Senhor. E eu quero convidar a igreja para se colocar de pé nessa noite. Vamos fazer uma oração, vamos agradecer ao Senhor.